Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém? Hoje o Senhor nos mostra um texto, o texto é de Ezequiel, livro de Ezequiel. O capítulo é o capítulo 3 e eu vou ler do 1 ao 15. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo e disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de fala estranha, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem os muitos povos de fala estranha e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Disse-me mais: Filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi um barulho de asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro em Tel Abib, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Ezequiel, um homem que, de certa forma, acostumado, né? Porque a primeira visão que ele teve foi a visão dos querubins, foi uma visão extraordinária, né? E o Senhor, depois dessa visão que ele teve, o Senhor o chama, né? No capítulo 2 ele mostra isso, né? Que ele chama Ezequiel. E no capítulo 3, Ezequiel recebe um livro. O livro era um rolo, né? Era um rolo, como se fosse um pergaminho. E esse livro que a mão estendia até ele estava escrito por dentro e por fora, e Deus manda que ele comesse aquele rolo. Ele come e é doce para ele como mel, né? E o Senhor fala, né? No capítulo 2, o Senhor fala que os filhos são de semblante duro e obstinado de coração, e eu te envio a eles e lhes dirá: Assim diz o Senhor Jeová, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. O que o Senhor está falando conosco hoje, né? Sobre isso, sobre os profetas da casa dele, sobre a obstinação pelo pecado, a obstinação pelas pessoas fazerem a coisa errada, né? Então eu já perguntei ao Senhor, né, por que dessa palavra, por que o Senhor está nos mostrando essa palavra, né? E o Senhor está nos dizendo aqui que nós devemos comer a palavra dele, essa palavra que ela tem que estar descendo na nossa boca, né, como mel. E que nós temos que falar para quem? Falar para a casa rebelde, que é Israel, que é a igreja hoje, né? A igreja hoje passa por uma vontade de fazer tudo que o secular faz.
pegando as práticas das coisas seculares e trazendo para dentro da igreja. E o Senhor Renequexenere Halabaralaci está dizendo aqui que as práticas seculares Renequexenere Halabaralaci não são aceitas dentro da igreja. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Renequexenere Halabaralaci. Então, esse livro ele tem que ser comido, ele tem que ser ingerido, ele tem que ser visto palavra por palavra e tem que ser praticado. Ele precisa ser praticado, né? Então, o Senhor nos mostra, e Ele mostra também aqui que seus filhos, aqueles que Ele elege como os profetas da casa dele, Renequexenere Halabaralaci, Ele diz, fiz como diamante a tua fronte, Renequexenere Halabaralaci, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com o teu rosto, porque casa rebelde são. Então, nós seremos usados, né, para falar com a própria casa, com a própria casa de Israel. Falar com aqueles que estão fora do caminho, estão no caminho errado. O Senhor vai tocar. E não tenha medo de falar, não tenha medo de chegar para a pessoa e falar. Renequexenere Halabaralaci. E a pessoa, você vai ver que a pessoa nem vai aceitar essa fala, porque são casas rebeldes. O Senhor mesmo fala aqui que muitas vezes, né, é levado, um profeta é levado para aqueles que nem é um povo de estranha fala, como ele fala aqui no 5, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa rebelde de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. E se eu os tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. O povo está com o coração endurecido, endurecido. E o Senhor está falando, né, que as pessoas precisam se mover mais para Ele, né? E os que têm esse dom que o Senhor está separando para esse tipo de trabalho, né? E os que não estão, mas que são pessoas intercessoras, que também são profetas do Senhor. Porque muitas vezes a pessoa não tem o dom da fala, mas tem o dom da intercessão. Para esses que têm o dom da intercessão, interceda pela igreja. A igreja não é só o local aonde se congrega, a igreja é todo o povo de Deus. E às vezes a gente vê muita coisa acontecendo, né, dentro e fora do estado, no país, no mundo. E precisamos dessa intercessão, precisamos de interceder pelas pessoas. As pessoas estão perdidas, indo de um lado ao outro sem saber o que fazer nem o que falar. Então, o Senhor diz aqui, eis, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Muitas pessoas estão no cativeiro, esse cativeiro é o mundo secular. É fazer o que todo mundo faz, se eles estão fazendo eu também vou fazer, por que eu não posso fazer o que todo mundo está fazendo? E abandonam o que Deus fala, o que Deus diz aqui na palavra dele. E isso entristece muito, muito. Entristece no fundo do coração do profeta. O profeta quase que sente a dor que o Senhor está sentindo por aquela pessoa que está ali, está fora dos caminhos. É uma coisa impressionante isso. E quando ele diz que então o Espírito me levantou, me levou e me foi muito triste. Muito triste. Apesar desse livro ser maravilhoso e doce como mel, dá uma tristeza muito grande em ver que as pessoas ignoram o que é a paz, o que é o amor de Deus, o que é a paz que excede todo o entendimento. Essa paz que o Senhor nos dá. E isso nos dá muita tristeza,
muita tristeza, né? E o Senhor, e aqui ele diz que o Senhor me levantou, me levou, e me foi muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. A mão do Senhor, ele é forte sobre aqueles que estão debaixo da sua mão. Estar debaixo da mão do Senhor faz toda a diferença. Toda a diferença. Aqueles que, ao invés de praticarem as práticas seculares, aqueles que se subjugam à mão do Senhor, mal sabe o que é ser embalado no colo. Mal sabe o que era a mão do Senhor estar sobre nós. E ali, 7 dias pasmado no meio deles, porque o extraordinário de Deus é tão grande, que a gente fica pasmado mesmo. Porque são experiências com o Senhor que não tem nem como a gente descrever. Eu fico imaginando Ezequiel tentando, no capítulo 1, ele tentando descrever a primeira visão dos querubins. A gente não tem palavras, assim como João, para descrever Apocalipse. Falta palavras para descrever Paulo, falta palavras quando foi ao 7º céu, falta palavras para descrever o maravilhoso do Senhor. Então vamos continuar anunciando, não tenham medo de anunciar a palavra de Deus. Não tenham medo de interceder pelas pessoas. Não tenham medo de praticar, a fé, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é aquele que nos leva, nos entristece saber que existem tantas pessoas perdidas, mas ao mesmo tempo a gente tem a mão do Senhor nos levando e nos acalentando, né? E que a gente possa ser testemunha de muita conversão, de muita passagem, né? Porque a conversão, a pessoa pode ser cristão, pode estar há mais de 30 anos na igreja e ainda não ser convertido. É isso que o Senhor está falando aqui. Porque Ele está falando para a casa de Israel. Para a casa de Israel. Então, muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas elas não estão convertidas. E se nós formos lá fora e buscarmos o lá fora, a pessoa vai querer se converter, vai largar, vai se limpar de todas as práticas seculares. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus e que essa palavra, tão importante, me alcançou de uma forma tão incisiva, tão ali dentro de mim. Eu espero que o Espírito Santo faça, e Ele vai fazer, a obra que precisa ser feita em cada um de nós. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, amém.